A paz do Senhor, irmãs, mais uma vez aqui reunidas para falarmos da palavra de Deus. E eu queria começar essa aula de hoje com uma oração, como a gente sempre começa. Então feche seus olhos aí na sua casa, peça para Deus, tá tocando no seu coração e movendo para nós juntas estarmos crescendo na graça e no conhecimento. Então vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, reunidas, Pai, mais uma vez, para aprendermos do Senhor, aprendemos a Tua palavra, e nós te pedimos, ó Pai, mova com o Teu Santo Espírito no nosso coração, esteja presente mais uma vez na nossa ministração de hoje, na nossa aula. Ó Deus, precisamos do Teu agir, do Seu toque, da Tua unção. Nos dai graça, Senhor, nesse momento e esteja conosco, Senhor. Não dá para fazer nada se o Senhor não estiver conosco, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, venha estar presente, venha mover com liberdade, Pai. Precisamos que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. É o que nós te pedimos em nome do Teu precioso Filho, Jesus. Amém. Amém? Então hoje, mais na nossa... sarando feridas do pecado familiar, a gente está trabalhando esse tema, e dentro desse tema nós vamos trabalhar hoje sobre identidade, a nossa identidade em Deus, quem realmente nós somos em Deus, porque quando a gente passa alguma situação, como a gente tem falado um pouco sobre sermos atingidas, magoadas e sermos feridas, a gente passa por situações que a gente perde a nossa identidade. Nós nos perdemos e não sabemos mais quem somos. E hoje nós vamos falar disso, quem somos em Deus. O que Deus projetou para nós, disse sobre nós na palavra dele. Então, começando aqui, sabemos que é assim, ó, esse estudo é retirado de um livro que a Karina lê em inglês, que nem eu falei das outras aulas, e ela passa pra gente. Então, dentro disso, ela trata de vários assuntos, tirando desse livro. Eu não sei o nome de cor do livro, mas ele está na nossa lista logo no início da apostila. E aí, então, ela começa assim, o escritor. Quando somos magoadas, feridas, perdemos a capacidade de saber quem nós somos, assim como eu falei, né? Nós tínhamos tanto valor para aquela pessoa que nos feriu e agora nós não somos nada para aquela pessoa. E é assim, né? Parece que de repente a gente perde aquele valor, aquele sentido de sermos alguém importante para aquela pessoa e a gente passa a ser nada. E nós perguntamos para nós mesmas, por que eu confiei naquela pessoa? Por que eu deixei isso acontecer? Onde foi que eu errei? Nós não reconhecemos mais, por muitas vezes, a pessoa que nos magoou, seja em qualquer grau de convivência, nós nos sentimos negligenciadas. E aí onde nós nos perguntamos, onde está o meu real valor? Seja como filha, que a gente deixa de ser aquela filha, né? Nós, às vezes, temos desavenças com os pais. Você que ainda não tem ainda seu marido, você ainda não é casada, tem a sua convivência ainda com os pais, ou mesmo casada, às vezes situações acontecem, né? Ou como esposa, às vezes tem aquela briga com o marido, às vezes aquela situação que se levantou e nós perdemos assim partes da nossa identidade, nos perdemos naquela dor, naquele sentimento, como mãe e em inúmeras situações, né? Agora, uma coisa que nós somos, que Deus fala para nós somos escolhidas. Isso você guarda no seu coração. Nós somos escolhidas. Uma das coisas que nós vamos aprender que nós somos no estudo de hoje é escolhida. Desde jovens, nós temos o desejo de ser amada, não é assim? Desde menina, ser aquela querida do papai, da mamãe, aquela princesa, e jovens a gente quer encontrar o nosso amado, nosso futuro marido, ou ter aquele encontro, ser encontrada, valorizada, reconhecida. E em Deus somos escolhidas por Ele.
E Ele não somente nos escolhe e nos larga, não, Ele nos escolhe e continuamente nos procura. Olha que diferença, né? Às vezes nós esperamos tanto das pessoas, e sendo que elas não vão fazer aquilo que o Senhor faz. Eu quero estar lendo com você em Cantares 7:10. Olha que linda essa passagem. Eu pertenço ao meu amado, no caso, eu pertenço a Deus, e Ele me deseja. O próprio Deus vem ao meu encontro, Ele me deseja. Então, não é aquela coisa de fui escolhida e deixada. Não, continuamente o Senhor volta para nos procurar e nos deseja novamente. E isso é sempre, é uma constância. Outra coisa como Deus nos vê. Em Salmo 91, 11, 12 diz que nós somos protegidas do Senhor. 1 Pedro 1, do 18 e 19, nós somos escolhidas, como eu falei. 2 Coríntios 3, 5 e 6, nós temos valor no Senhor. Em Efésios 2, 10, nós somos a amada do Senhor. Olha quantas coisas nós somos, e às vezes a gente fica perdida só naquela situação de descontentamento, né? Se sentindo desvalorizada. Então nós precisamos ser agradecidas a Deus pela forma que Ele nos valoriza como pessoa. Às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus que nós somos tudo isso para Ele. Como Ele nos enxerga? Como protegidas, escolhidas, valorosas, amadas, e nós esquecemos de agradecer a Deus. Nós temos que constantemente lembrar de agradecer a Deus o quão importante Ele nos enxerga, o quanto que Ele nos valoriza. E se você tiver dificuldade de conseguir entender isso, se você está perdida nesse sentimento de alguma situação que você passou, ore. Ore até que você tenha certeza, não tenha mais nenhuma dúvida do trabalho de Deus na sua vida nesse sentido. Não há nada que você precise fazer para Deus procurar você. Apenas fique parada e aceite os braços dele vindo para você, como nós lemos aqui. Então não há nada que você faça que vai fazer com que ele venha mais para você, ou que ele deixou de vir e que você precise fazer. Ele sempre vai voltar para você. Lembra quando ele criou Adão? Ele voltava para falar com Adão. Todas final de tarde ele ia lá na viração do dia, como diz a palavra, ele procurava Adão. Da mesma forma, ele nos chamou, ele nos escolheu e nós somos dele. É isso que eu quero que você entenda, o seu valor em Deus. Dentro de um capítulo do livro que a Karina tirou, esse estudo nosso, tem uma parte só sobre o adultério. Então eu tenho que passar, porque se nós não vivemos essa situação, graças a Deus não vivemos, espero que nunca a gente venha viver esse quadro na nossa vida, mas a gente pode amanhã depois estar orientando alguém, a gente pode amanhã depois estar precisando falar disso com alguém. Então eu preciso estar falando disso com vocês, tá bom? Então fala assim, ó. Esse capítulo foi escrito especificamente para mulheres traídas no casamento. Nesse caso, a mulher, ela não se sente fisicamente capaz de satisfazer as necessidades do seu marido. Porque ele a traiu, ela pensa que a culpa é dela. Olha só, a pessoa é traída, sofre a traição e ainda sente que a culpa é dela. Mas nossa suficiência tem que estar em Cristo, que nos criou. A nossa satisfação tem que estar em nosso relacionamento com Cristo. Por que acontece? Eu falei isso nas outras aulas. Toda a nossa expectativa, às vezes colocada na pessoa do marido ou em alguém, nós vamos ser decepcionadas e frustradas. Mas nosso relacionamento tem que basear somente com o Senhor, no sentido de confiança.
E não apenas no nosso relacionamento com o marido, e que a nossa beleza física está de acordo com aquilo que Deus nos criou para ser. Então não se sinta inferior, não se sinta pequena, não se sinta errada, não se sinta, poxa, eu não me cuidei, ou eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, se sentindo culpada. Então, se caso você não viva essa situação, graças a Deus, você se deparar com alguém que esteja vivendo essa situação, você pode ouvir dessa pessoa dizendo que ela está se sentindo culpada porque deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, sendo que o real valor, o que Deus olha para nós e enxerga, o verdadeiro valor, é diferente do valor que o mundo dá para a mulher. E eu quero dizer aqui, ó, em Efésios 1, do 1 ao 14, tem alguns versículos que aqui, ó, foi o primeiro versículo aqui sugerido da apostila, Efésios 1, do 1 ao 14. E no versículo 3 diz assim, ó, que nós somos abençoadas. É isso que Deus vê em nós. Então, se você puder falar isso para a pessoa que você estiver orientando, falar do amor de Deus para ela e quem ela é em Deus, e saber também quem você é em Deus, a sua verdadeira identidade em Deus, que Deus estabeleceu para você, que Deus estabeleceu para mim. Então nós somos, no versículo 3 de Efésios 1, do 1 ao 14, diz que nós somos abençoadas. No versículo 4, que nós somos escolhidas. No versículo 5, diz que nós somos adotadas. No versículo 7, que nós tivemos redenção e somos perdoadas. O que é redenção? Redenção é como se fosse um resgate. Nós somos resgatadas. Nós estávamos na mão do inimigo. O Senhor foi, pagou o resgate, nos tirou de lá e nos perdoou. No versículo 11, de novo fala, nós somos escolhidas. No versículo 13, nós somos seladas. Eu estava pesquisando sobre o selo. Lá diz que o selo é o Espírito Santo. Eu estava meditando um pouco sobre esse selo. Antigamente, o selo era colocado uma vela derretida, né? E o sinete, um coisinho de ferro, na ponta dele tinha um brasão, o formato em relevo de um brasão. Então derretia, fazia uma carta, fechava o envelope, ou mesmo dobrava a carta, pingava a vela e colocava o brasão, para ficar aquele relevo da marca daquele rei, da marca daquele nobre. Geralmente quem tinha um brasão era alguém da realeza, alguém da nobreza, que tinha aquela família em alta, né? Que tinha aquela família valorizada da época da sociedade. Então, Deus ele fala sobre o selo, porque era muito usado na época. Aqui Paulo, né, em Efésios, era comum naquela época, as famílias, bem financeiramente, tinham o seu selo familiar, da sua família, que às vezes era uma família de tradição, e tinha aquele selo. Então Paulo, usando dessa imagem, falou que Deus nos selava com o Espírito Santo da promessa. Então olha só, nós fomos tudo isso separadas para o Senhor e seladas com o Espírito Santo da promessa. Nós somos marcadas e ali ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. É isso que nós somos para o Senhor. Continuando aqui. Se Deus fala isso de você, então você acredite. Não acredita no quadro que está assim à sua volta, ou a situação que aconteceu, o que está acontecendo, ou não sei, alguma coisa que você tenha dúvida de quem você é em Deus. Às vezes você se olha, se vê de uma forma que não é real, se cobrando ou se odiando. Porque desde quando o homem pecou no Éden, quando ele olhou para si e não gostou do que viu, ali veio uma insatisfação. Nós trazemos em nós uma insatisfação quando olhamos para nós, de olharmos e ver que a gente não gosta daquilo que a gente está vendo. Só que você precisa entender que você é muito mais do que o que a gente pensa que é valoroso. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Com certeza. E aqui diz, se Deus fala isso para você, você acredite nisso. Porque Deus não mente. Não é verdade? Ele não mente. Então ele te selou, te escolheu, te separou, te redimiu, te santificou.
É isso que você é. É essa pessoa maravilhosa que Deus preparou para você. Continuando aqui. Em Efésios 2:10 diz que nós somos criação de Deus. Continuando ainda no mesmo assunto da traição, a gente às vezes, né, a pessoa que vive essa situação, ou a pessoa que não vive essa situação, vamos pegar o princípio, que é o princípio da comparação. Nós nos comparamos com outras pessoas e a gente pode ter um quadro de insatisfação de nós mesmas. Então, a mulher que se compara o valor do seu corpo com o objeto da traição, olha só, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou à altura da pessoa tal que foi usada ali para traição, ou está ali no meio daquele contexto todo, eu não estou à altura dessa pessoa, se sente menos do que essa pessoa, ou fica tentando se comparar, ou até estar melhor, ou, né, por assim dizer. Então, o verdadeiro valor que Deus vê em nós está em outras coisas. Olha só, está na modéstia e nas coisas que Ele pensa a nosso respeito. Então, é bem diferente. O conceito que o mundo tem de mulher é completamente diferente do que Deus tem da mulher, do que Deus tem de nós. 1 Timóteo 2, no 8 e 10 diz que a mulher ela tem que ter modéstia, domínio próprio. Olha que Deus valoriza. Ele não valoriza um corpão, ele não valoriza ter que estar em cima. Ele valoriza o quê? A modéstia e o domínio próprio. O respeito. Em 1 Timóteo, aqui em Colossenses 3,12 diz que ele admira a santidade, a amabilidade, um coração compassivo, a gentileza, a paciência. 1 Pedro 3, 4, 5, ele valoriza o quê? Um espírito gentil e quieto. Olha que diferença. Todas essas coisas têm real valor diante do Pai. Então, nada contra a gente se cuidar, nada contra a gente fazer uma academia, fazer uma caminhada, cuidar da saúde, mas o nosso real valor tem que estar nas coisas certas, coisas espirituais que não perecem. Cuidar do corpo é bom, cuidar da saúde é bom, mas cuidar das coisas valorosas para Deus, que servem para a eternidade, que vão gerar frutos de salvação para outras pessoas, é isso que agrada o coração de Deus e é esse o real valor de uma mulher que o Deus estabeleceu e Ele sonhou para nós. Aqui, ó. Outro assunto, valorização pessoal. Temos que estar nos valorizando como filha do Pai. A sua motivação é glorificar o Pai, aceitar e respeitar o que Ele diz sobre você. Então, eu preciso aceitar o que Ele diz. Não olhar para tudo que Ele disse, mas eu não sou assim. Eu não me importo em querer ser assim. Não, está dizendo isso, mas isso não é para mim. Isso é sim para você. Se você está fazendo esse curso, o Senhor te trouxe até aqui. Sim, isso é para você. Continuando aqui. Não há nada que escape à atenção de Deus. Não há nada em nós que Deus deixe escapar a atenção dele a nosso respeito. Salmo 17:8, eu quero estar lendo para vocês. Que fala sobre a menina dos olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. 17:8. Fala assim, ó. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Proteger a menina dos olhos que fica lá no fundo dos nossos olhos, protegida, né? Então, tudo que se aproximar, a gente vai sentir. A gente vai perceber. Se alguma coisa se aproximar dessa menina, dos nossos olhos, nós vamos ver, perceber, nós vamos, né, nos proteger assim. E é assim que Ele faz com a gente. Não há nada que se aproxime de nós para nos machucar que o Senhor não veja. Não há nada que Ele não sinta e não há nada que Ele perceba. Aí você pode se perguntar, mas tudo isso sobreveio sobre a minha vida. Tudo isso aconteceu para mim. Muitas vezes não é nem questão nossa, não foi nossa escolha.
As coisas aconteceram alheias à nossa escolha e àquilo que a gente fez. Se a gente tem parcela de culpa ou não, independente. Ele permite certas coisas, as coisas vêm vindo, acontecendo, mas uma coisa a gente pode ter certeza, que ele sente junto com a gente. Então, não há nada que ele não veja, que ele não sinta, que ele não perceba e que ele não nos guarde como a menina dos seus olhos, que ele não nos proteja. Então, confie nisso. Acredite em quem você é em Deus, a sua verdadeira identidade em Deus. Não deixe se enganar pela mentira da vida, da sociedade, do mundo, da situação, da circunstância, do momento. Lembre em quem você é em Deus. Quando você tiver dúvida, venha para essa lição, pega a sua apostila, leia de novo, e de novo, e de novo. E se você quiser, eu posso estar passando para vocês, eu posso estar colocando lá no grupo, tirando foto aqui dos versículos que eu ressaltei, ou alguma coisa que ficou. Se eu falei, ouça o vídeo novamente, vai anotando as coisas, né? Em volta da apostila tem bastante espaço para você anotar. Assim, tem uns espacinhos que também dá para você estar anotando. Eu quero estar fazendo com você essa oração final. Elas têm 6 assuntos, né? 6 aqui, ó, pra gente estar pedindo para Deus. Então, pega a sua apostila, feche seus olhos. Não, feche seus olhos não, porque não vai dar pra gente olhar de olho fechado. Perdão, irmãos. Mas, pega a sua apostila e ore comigo. Eu vou estar lendo essa oração. Então, você põe o seu coração em Deus e leia junto comigo aí na sua casa. Senhor, que eu possa compreender e acreditar na extensão do amor de Deus por mim e confiar que minha identidade vem de quem sou naquele que me escolheu. E lembre que nós somos a criação de Deus. Ajuda-me a confiar em tua mão que trabalha em meu favor. Ajuda-me a ser satisfeita nas lições que tenho aprendido. Que o meu contentamento venha do meu relacionamento direto e pessoal com Cristo. Ajuda-me a enxergar que sou abençoada, escolhida, adotada, redimida, perdoada e selada por ti. Aleluia. Ajuda-me a me ver com os teus olhos, que eu sou o seu poema. Que lindo isso, esse final, que eu sou o seu poema, feito com todo amor, cuidado com todo amor, como a menina dos olhos. Você é amada, cuidada, valorizada. Nós lemos inúmeros versículos nessa semana, que você viu na palavra quem você é em Deus. Então nunca esqueça que você é a escolhida de Deus e você tem o selo do Senhor, do Espírito Santo na sua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.